Oi, gente, tudo bem? Lesões primárias hepáticas. Hoje a gente vai ver um caso de um paciente tendo uma síndrome colestática, abrindo o quadro com uma síndrome colestática. Vamos lá nessa discussão. Bom, se é um paciente masculino de 61 anos, quando a queixa e a clínica é de algo hepático, a gente faz o protocolo trifásico, sem contraste, o arterial, o portal e o equilíbrio. Então a gente vai ver todas essas sequências aqui, né? A gente está na transição tóraco-abdominal, aqui a gente está vendo o coração, a gente está na fase sem contraste, não tem nenhum contraste aqui nessas estruturas. Já chama atenção para a gente, ó, essa bolinha aqui no pulmão, tem essa outra, tem uma outra aqui à direita. Mesmo nessa janela, falando em síndrome colestática, você já fica receoso de ser uma doença neoplásica. Aqui a gente chega já no abdômen, né? A gente está vendo a parte mais alta, o domo hepático. Vamos descendo aqui, você já vê algo mais heterogêneo nessa região. Você vê umas linhas hipoatenuantes aqui, né? Que pode ser a dilatação da via biliar, aparentemente é isso mesmo. E quando você chega nessa porção mais central aqui do fígado, você vê essa área hipoatenuante heterogênea, ó. Isso daqui torna suspeito para a gente que nas fases com contraste vai nos ajudar. Para cá à direita você vê essas linhas hipoatenuantes também, que nos sugerem uma dilatação da via biliar intrahepática. As vias biliares extrahepáticas que estariam correndo aqui a gente não vê dilatado, né? E aí, o que mais que a gente consegue ver? Essa daqui é a adrenal direita, aparece já um nódulo aqui na adrenal direita e na adrenal esquerda. Ó, essa é a morfologia normal da adrenal, então a gente está na parte mais de cima dela. Aqui à esquerda você vai descendo, aparece essa imagem nodular heterogênea, esse nódulo sólido, né? A mesma coisa aqui à direita. Então, tudo isso nos torna suspeito, a princípio, para uma doença neoplásica, né? Então, vamos ver agora a fase arterial, a primeira fase com contraste. Bom, aqui na fase com contraste arterial, você vê a aorta bem contrastada. Vamos abrir um pouquinho a janela aqui para ver. A gente chega na região hepática e a gente já consegue ver aquelas estruturas algo lineares aqui nos segmentos 2 e 3 hepáticos, né, no lobo esquerdo, dilatados, então a dilatação da via biliar. De fato, a área que nos era suspeita, essa daqui, você vê uma lesão extensa hipoatenuante, né? Ela tem um realce periférico, todo o trajeto dele é na parte mais externa, realça, né? Não é aquele realce globuliforme de um hemangioma, isso daqui está realçando tudo, e essa área central mais hipoatenuante. Aqui você desce ó, à direita, você consegue ver que isso daqui realmente é a dilatação das vias biliares intrahepáticas, né, se estendendo aqui até o segmento 6, mostrando nessa parte. Porque aqui a gente vê um pouco de realce dos ramos portais, então isso daqui nos torna suspeito para um acometimento primário. Esse fígado ele tem dimensão normal, o contorno dele está normal, então a gente não está diante de um paciente com uma hepatopatia crônica, não é um paciente cirrótico. Então, reduz para a gente a possibilidade de um carcinoma hepatocelular, de um HCC. E aí, outra lesão primária, mais comumente, daí seria um colangiocarcinoma, né? Normalmente o colangiocarcinoma ele é muito desmoplásico e classicamente ele dá uma retração da cápsula, né? Aqui no segmento 4 você até vê um pouco de retração dessa cápsula, né? Mas não é só isso que vai falar para a gente que é uma lesão de um colangiocarcinoma. Mas você vê essa lesão extensa e o que a gente tem que descrever no laudo ainda? Olha só, a parte arterial aqui, os ramos hepáticos, ó, a artéria hepática direita está vindo, está passando aqui, a artéria hepática esquerda ela está passando aqui e ela passa ao redor da lesão, mas ela vai bem. Então, da parte arterial a gente não tem muita coisa que falar. Vamos ver agora a fase portal. Na fase portal, veja que a lesão persiste com aquela realce um pouco menor, né, na parede aqui mais externa, e ele persiste com a hipoatenuação central de aspecto semelhante. Então não está tendo aparentemente o washout que a gente vai ver também na fase mais tardia. Mas a princípio a gente está pensando já num colangiocarcinoma e não num HCC. O washout é característico do HCC. Bom, aqui nessa fase portal, a gente vê o realce, o contraste aqui na veia porta,
a gente consegue ver a veia porta vindo para cá e a direita ela segue. Agora, quando chega aqui à esquerda, ela desaparece, ela some. Ou aqui você tem uma trombose, uma infiltração tumoral aqui, né? A gente não vê essa veia porta, esse ramo à esquerda. Não é algo muito crônico, porque você não tem uma atrofia significativa desses segmentos 2 e 3. Além disso, nessa fase aqui a gente já consegue ver as veias hepáticas, né? Aqui a gente vê a direita, mas essa mais central e a esquerda, ó, elas estariam passando por aqui, a gente nem vê elas, elas também estão perdidas aqui no meio da lesão, estão indistintas, estão infiltradas, trombosadas, né? Bom, a lesão persiste com um aspecto semelhante ao que a gente falou, então é uma lesão provavelmente primária, um provável colangiocarcinoma. Aqui a gente tem que falar as dimensões, ele se estende aqui um pouco para os segmentos face lateral aqui, né, dos segmentos 2 e 3, ele está predominantemente nos segmentos 4, né, 4A, 4B, pega um pouquinho aqui da face do segmento 8, e aí o que ele acontece, que é importante a gente falar, pensando quando tem uma lesão exclusivamente hepática, para o estadiamento. Aqui, ó, ele se torna indistinto, ele comprime aqui a confluência das vias biliares intrahepáticas e aí dá distalmente, né, essa dilatação, moderada dilatação montante. Aí você vê à direita e você vê aqui à esquerda, até mais à esquerda, né? Então é importante falar, topografia, as dimensões, né, ele mede cerca de 9 centímetros no maior eixo. Além disso, ó, repare que tem uma bolinha aqui hipoatenuante, outra bolinha aqui hipoatenuante. Isso daqui já são lesões satélites secundárias. Além disso, a gente vai olhar linfonodos, né? Tem alguns linfonodos um pouco mais proeminentes inespecíficos, mas tem, por exemplo, esse linfonodo aqui, ele tem uma atenuação muito semelhante a essa lesão. Então, esse linfonodo aqui se torna suspeito para um acometimento secundário. Provavelmente tem, porque a gente já viu aqui, olha só, os nódulos da adrenal, a gente vê como ele é bem semelhante, né, à lesão. Você tendo nódulos de adrenal, tendo uma lesão primária, você tem que pensar em acometimento secundário. Da mesma forma, olhando lá aquelas lesões pulmonares, né, aquelas são nódulos pulmonares suspeitos para acometimento secundário também. Bom, nesse caso é isso que a gente tem para mostrar. Na parte óssea a gente não via nenhuma lesão óssea secundária, né? Você pode ter lesões osteoblásticas, né, infiltrativas, e aí fica com esse aspecto. Vendo a fase excretora, o padrão de imagem fica semelhante, ele persiste com aquela hipotenuação, ele não reduz muito essa hipotenuação central, né? Então, provavelmente a gente pensa num colangio, numa lesão primária, mais provavelmente um colangiocarcinoma. Tendo dúvida, a gente sempre olha nos outros eixos também, né? Então aqui a gente consegue ter uma dimensão no eixo coronal da extensão dessa lesão, né? Medindo cerca de 9 centímetros. Aqui fica um pouco mais fácil da gente ver ela infiltrando aqui, estendendo para essa parte central, tendo essas dilatações das vias biliares, então aqui você vê as vias biliares mais dilatadas à esquerda, mas também tem essas vias biliares aqui dilatadas à direita. Se fizesse um ultrassom, esse é o sinal do duplo cano, ó, você vê a veia porta aqui, ramo portal e a dilatação da via biliar, você veria pelo ultrassom 2 traços, né? Então isso daqui é o sinal do duplo cano no ultrassom, a representação tomográfica disso. Aquela porção mais central em que a lesão se estende aqui, infiltra essa parte da confluência da via biliar, está por aqui, né? Então é onde a gente vê a via biliar chegando, aqui ela está fechada. E você não tem dilatação de via biliar extrahepática. Então sempre que você tiver dilatação de via biliar, veja se ela tem um ponto, você vê a parte periférica e vai acompanhando para ver se na parte central tem um ponto que conflui essa dilatação. Porque ali provavelmente onde vai estar a lesão, ali que você vai ter que tomar mais cuidado. Principalmente se for uma lesão pequena, né? Nesse caso, uma lesão bem extensa, fica fácil da gente ver onde está a lesão. Então, nesse caso, era isso que eu tinha para discutir. Uma lesão primária hepáticas com paciente sem ter uma cirrose, então mais provavelmente aqui nesse caso a gente fica com o diagnóstico de um colangiocarcinoma, dando essas dilatações de via biliares
com lesões provavelmente secundárias em linfonodos ali próximos no hilo hepático, lesões satélites ali no segmento 3, lesões suspeitas para cometimento secundário nas adrenais e no parênquima pulmonar. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda semana a gente posta conteúdo novo e compartilhe nosso material com seus amigos conhecidos para a gente divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.